Tem alguns trechos do livro de Mórmon que eu não anotei, eu acho que não é necessário, porque provavelmente você já tem até isso em algum lugar na mente de vocês, que sempre falam sobre isso. Achei necessário, mas só quero deixar por alto aqui. Que fala algumas coisas assim que uma galera leva para poder falar assim, ó, tá vendo, aqui tem um racismo. E de fato, quando eu li, um pouco, faz tempo, né, quando eu li esses trechos, realmente são algumas coisas esquisitas. Então eu quero que vocês justifiquem isso, porque vocês fazem parte, né? Eu tô aqui mais para poder entender esse mundo amplo, né? Afinal, uma religião tem muita complexidade. Então, quem quer falar sobre isso, é delicado, relaxa que vocês não vão ser cancelados, eu acho. Mas não, fique à vontade. Quer falar, Lê, ou quer que eu falo? Pode falar, eu complemento. Tá bom. Olha, a igreja não é racista, tá? Eu sei que teve na história da igreja coisas assim, e ela pode explicar um pouco melhor o contexto, né, do que você está falando do livro de Mórmon. Mas hoje nós temos líderes que, né, são negros, não tem nada a ver hoje em dia, mas eu vou deixar a parte da história para ler. Tem alguma coisa... Só um ponto que eu queria fazer. Sim. Hoje em dia não tem mais, realmente, porque teve a revelação lá e tal, é uma mudança. Mas até 70... no caso, até 78? Deixa eu só ver aqui na anotação. Até 78, ou seja, um pouquinho antes do início dos anos 80, né, ainda era proibido. E aí eu quero que vamos falar sobre isso, né, você trouxe o seu ponto, Lê, vamos falar um pouquinho sobre isso também, pra gente conseguir entender. O que você pode falar desse contexto pra gente aí, que a Lari pediu pra você também trazer? Cadê o meu mudo aqui? Então, em relação eu estou tentando achar a escritura aqui que você está falando, que você olhou e estranhou. Se eu não me engano, da marca, alguma coisa assim. Foi da marca. Foi da pele da escuridão, Ele, na verdade, ele é objeto de diversas interpretações e debates por muito tempo. Tá? Hoje em dia, o que a gente mais foca é que, na verdade, não era... É que muita coisa a gente aprende nas escrituras, Bíblia, tudo, que muita coisa é simbolismo, né? Não é exatamente físico. Então, na verdade, há uma possibilidade de que essa expressão ela tenha se referido ao pecado, a pessoa aparentar estar em escuridão, mas não que realmente a sua pele fosse escurecer. Né? Então, e aí a questão do negro não poder receber sacerdócio e tal, eu entendo que também tem muita coisa a ver com a época, porque a igreja já era perseguida, né? Já era muito perseguida desde o começo, porque Joseph Smith viu um anjo, viu 2 anjos e não sei o que, então quem é esse cara, o que ele acha que é? Os próprios pastores de outras religiões, eles ficaram muito bravos com Joseph. Como que você ousa um menino mais novo do que eu falar que você conhece mais do que eu, né? Enfim. Então, desde cedo, muito perseguida. E aí, eu imagino que, pensando naquela época, pensando na questão do racismo local, já era... Os Estados Unidos, eles já viam a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias como uma... Tô perdendo a palavra. Ameaça? Uma ameaça, exatamente. Eles achavam que Joseph ia tentar ser presidente da República. E então, eu já imagino que... Imagina se aí eles começam a aceitar os negros naquela época, que, na verdade, por muito tempo foi aceito, tá? Eles começaram a receber o sacerdócio e aí teve essa parada. Então, eu imagino que isso também, eu estudando, lendo alguns outros livros, tá? Que não são diretamente da igreja, são de relatos. Mas na minha mente me veio esse sentimento de que podia ter sido muito algo daquela época, do tipo, se a gente não fizer isso agora, as pessoas já não vão conseguir aceitar o evangelho, que o mais importante é levar eles a Cristo. E daqui a pouco a gente conserta isso. Meio que no sentido de vamos alavancar a obra para depois a gente conseguir mostrar, olha, não era bem isso aqui, mas a gente teve que fazer isso para a gente conseguir manter a igreja, para a gente não ser perseguido pelo Estado e, enfim, acabar a religião antes dela começar,
Se é que faz sentido. Isso é a minha compreensão, tá? É algo que eu sinto, não ao que eu estudar, tenha lido, mas é algo que eu sinto ao estudar. Porque eu vi relatos de pessoas que mesmo não podendo receber o sacerdócio, sentiram muito forte que a igreja é verdadeira e iam mesmo assim, e se batizavam, e queriam, né, assim, tudo bem, se batizavam, mas não podiam receber sacerdócio, e eles eram fiéis até o fim, até poder receber de novo. Então você vê, assim, que eles, aí conta experiências, relatos de eles receberem essa confirmação por si mesmos, tudo mais. Mas eu acho que toda a história primitiva da igreja, toda a história do começo da igreja, eu acho que tem muito a ver com leis da época, com dificuldades da época de fazer o evangelho crescer, numa época em que eles estavam sendo perseguidos e, ao mesmo tempo, que eles precisavam se mudar, que eles precisavam ir para um outro lugar, porque o pessoal queria matar eles, enfim. Então, eu acho que tem muito a ver com coisinhas que hoje a gente não consegue entender porque a gente não viveu isso, porque a gente não estava lá, entendeu? Isso eu consegui até entender. Vamos lá. Esse ponto que você trouxe é relevante para eu conseguir desenvolver o que eu penso. Porque, por exemplo, na mesma época, outras igrejas nos Estados Unidos, por exemplo, já tinham movimentos negros, né? Por exemplo, inclusive o rock, para quem não sabe, o rock foi criado por uma mulher negra, Sister Rosetta, que era uma irmã, né, uma mulher cristã. Se eu não me engano, posso estar muito errado, mas não, quase certeza que ela era protestante mesmo. Então, assim, até antes, na verdade, já havia movimentos negros fortíssimos, né? Tanto é que a igreja protestante dos Estados Unidos é muito, muito forte entre os negros, na verdade, né? De onde sai aí realmente muita coisa positiva para o mundo mesmo, para o mundo, como se diz, quando não é algo religioso, esqueci o nome agora, mas para o mundo que não é religioso. Cético. Sem ser cético tem uma outra palavra, mas tudo bem. Secular, não. Secular, isso secular. Aí. Muito bem, Lara, boa. Obrigado. Mas aí o que eu queria trazer até aí tudo bem, mas eles, né, tinham que passar por aquilo ali. Só que o meu ponto tudo que, por exemplo, Joseph fazia era atestado por Deus, correto ou não? Aí, abra um áudio para falar, para gente entender. Sim, né? Tá, então até aí, beleza, eu tô conseguindo entender. Se ele toma essa medida de eles, né, ali, acredito que não seja só Joseph falando, não, eu quero isso, acabou, não, deve ter todo um conselho dentro da igreja, né? Acredito que havia isso ali, várias pessoas reunindo, conversando, reuniões, enfim. Então, se toda essa galera fala, olha, vamos tirar os negros, né, pra gente não sofrer esse problema, não seria um erro de Deus, então, se ele é a pessoa que... se ele é quem está guiando a pessoa, que é Joseph, que é a igreja. E aí, para além disso, eu vou deixar vocês responderem, mas eu vou trazer mais uma questão. E aí, para além disso mesmo, claro, né, porque aí a gente pode levantar, por exemplo, vamos poder me dizer assim, mas a gente não entende também o jeito que as divindades, Deus trabalha, então a gente nunca vai também entender o que ele quer, beleza, né? Mas ainda assim, no Evangelho, né, São Paulo, eu posso estar errado, acho que é Paulo mesmo, São Paulo fala que para Deus, né, para Cristo, não há distinção entre escravos e livres, e aí ele não está falando de negro, só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, que naquela época não existia escravidão por cor da pele, gente, só para deixar bem claro isso. E é importante a gente frisar isso para poder também desfazer o mito do racismo reverso. Mas ele fala ali que não tem divisão entre homens e mulheres, entre jovens e velhos. Pelo contrário, Jesus mesmo fala, deixa vir as minhas criancinhas, e quem não deixar, a gente já sabe, né? Então, entre outras várias coisas. A partir daí a gente vai compreender que Jesus também não faria acepção jamais de pessoas de nenhum tipo, de cor, de raça, de língua, enfim, o que quer que seja, inclusive de religião. Se a gente tem, né, um líder religioso como Joseph, que diz inclusive ter, né, que ele traz a informação de que teve contato com anjo, né, e tudo mais, então a gente tem um homem que é muito próximo de Deus. Um homem tão próximo de Deus como, por exemplo, vamos citar assim exemplos, não comparando dizendo que eles são iguais, mas para a gente entender, para a galera entender. Moisés, por exemplo, que teve contato com a própria voz de Deus, né, através dessa sardente, ou Jacó, se eu não me engano, que lutou inclusive com um anjo, Paulo também, que inclusive recebeu a visita de Jesus,
né, entre vários outros. Se toda essa galera, né, se tudo que a gente considera dessa galera lá da Bíblia são palavras que a gente entende como palavras cruciais, independente do contexto, as palavras de Joseph, a gente entende que para quem faz parte da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também é crucial. Ou seja, o que ele falou é ali algo atestado e realmente confirmado por Deus, né? E a partir daí é que eu quero que a gente discuta agora. Acho que isso é o ponto que eu queria chegar nesse episódio, que é pra gente desmistificar, pra gente esclarecer e pra eu também conseguir entender algumas coisas. Por quê? Porque senão também fica muito fácil a gente qualquer pessoa chegar a falar mal da igreja no YouTube, né? Muito fácil. A gente chegar e falar assim, eu não sei o que, ela cita ali um texto fora do contexto do livro, e beleza. Não, jamais vou apoiar uma coisa dessa, porque como a Lari mesmo disse no começo, sou uma pessoa muita aberta, extremamente. Então sempre vou olhar, claro. Então sempre vou olhar ali, isso aqui tá estranho. Vou atrás e tô aqui com vocês hoje pra gente conversar sobre isso. Então vamos lá. Lari e Letícia, fiquem à vontade para quem vai responder sobre essas coisas aí, vamos bater esse papo. Eu acho que isso aqui é que a galera que tá no vídeo quer entender, de verdade. As polêmicas. Exatamente. Olha, para responder... Desculpa, Lari, vou entrar aqui para responder. Uma das perguntas que você fez foi erro de Deus? Não, ele nunca erra. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nunca proíbe, ele nunca... eu acho até interessante quando as pessoas falam porque a igreja não deixa você fazer isso, a igreja não... O líder não deixa, não sei o quê. Não existe isso, a gente pode escolher, a gente tem essa liberdade de escolher entre o certo e o errado e definir o que é certo ou errado para você. Então, claro que a gente tem algumas diretrizes para seguir, mas isso não nos inibe a fazer o que a gente quiser, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Deus nunca ele nos dá o livre-arbítrio, por isso que a gente veio para cá, por isso que a gente seguiu esse plano. E aí, nessa questão, não foi Joseph, tá? Que não foi nessa época que rolou a proibição. Joseph, na verdade, ele era muito amigo dos negros. Ele tem alguns relatos do livro que eu tô lendo atualmente, inclusive, que fala... preciso lembrar do nome agora, mas eu tô num clube do livro que a gente está estudando sobre isso. Mas que ele fala que ele tinha um relacionamento muito bom, que ele amava, né, qualquer pessoa, que ele queria trazer todas as pessoas a Cristo, que o principal foco nele era trazer o evangelho de Cristo para a vida das pessoas, era trazer a possibilidade de salvação, de redenção da alma, né? Ele fala com muita paixão, os discursos dele, as falas dele são muito sobre a redenção da nossa alma, de você poder ser livre dos seus pecados e poder viver com o Pai Celestial. Então teve até alguns que receberam sacerdócio, e o mais conhecido deles é Elijah Abel, que ele foi ordenado ao ofício de elder, e mais tarde ele até se tornou um 70 diária, que é um cargo de liderança na igreja. Essa restrição foi na época de Brigham Young, que foi o segundo profeta da igreja, em 1852. E não tem nenhuma declaração pública sobre essa proibição. Não tem nada que... não tem nenhuma revelação específica que tenha falado, a partir de agora não teremos mais sacerdócio, né? Essa restrição, ela na verdade não é muito clara aonde que se originou, tá? Então, até o presidente Kimball, né, que você comentou, até o presidente Kimball revogar essa revelação, né? Então, assim, tem os maiores fatores que eu vejo realmente são esses sociais e políticos da época, que puderam talvez influenciar essa decisão. Mas eu não acho que tenha sido uma revelação, uma ordem do Senhor específica. E aí, um outro ponto que eu quero trazer é que muitas vezes o Senhor permite que as coisas aconteçam porque... para coisas maiores acontecer. Então, tem uma das histórias do livro de Mormon lá no comecinho, que às vezes também pode até chocar alguns, mas é que Nefe, ele tem que matar o cara que está guardando essa genealogia deles, porque ele não permitia. Eles tentaram várias vezes, e na terceira vez ele sentiu muito forte que ele precisava ir lá, encontrou ele bêbado, e aí ele conseguiu a chave para pegar as placas, enfim.
Mas aí tem até uma escritura, não vou lembrar de cabeça, mas é melhor que uma... Que um homem pereça do que uma nação caia na incredulidade, algo assim, né? Isso. Degenere em incredulidade. Então é melhor que um homem pereça do que uma nação degenere em incredulidade. Então eu penso muito nessa escritura em relação a isso. Não estou falando que está escrito isso na igreja, tá? Mas eu penso que é aquele ponto que eu trouxe antes, que às vezes por conta dos fatores sociais e políticos da época, talvez o Senhor permitiu que isso acontecesse, talvez por racismo pessoal de do presidente Brigham Young, não sei. Dizem que ele era uma pessoa racista pela história dele. Então talvez tenha sido algo pessoal e o Senhor permitiu que acontecesse para que eles conseguissem manter a religião e a religião seguir em frente, porque ele era a pessoa do momento. Mas ele conseguiu voltar de volta com o presidente W. Kimball, né? Isso é, de novo, achismo meu. Não sei, Lari, você concorda? Você discorda? Pode discordar. Eu acho que é importante também lembrar que bom, concordo plenamente com o que você falou, e que os líderes também não são perfeitos, né? Nós vamos ver durante a história da igreja que também eles cometeram erros. Então, talvez ele fosse racista mesmo, mas machismo meu também. Mas o importante é a gente lembrar que não é sobre os líderes, né? Sobre Cristo que nós estamos na igreja. Então, é justamente isso. Tem aí onde entra muita fé, realmente. Entendi, mas assim, houve algum pedido de desculpa? Houve alguma coisa assim pra gente... Porque é aquilo, né? Porque o que acontece? Trazendo um pouquinho agora para o Brasil, né? O caso do João de Deus, vou dar um exemplo para vocês. É um homem que se dizia realmente ali instruído. Inclusive tem muita comprovação, não sei até onde isso é verdade, das cruzes que ele fazia, né? E aí quem somos nós para contestar também? Aí esse é o problema. Mas a partir do momento que ele se colocou, né? O João de Deus, vou usar o exemplo dele porque ele já está preso mesmo. Então, a partir do momento que ele se colocou como uma figura instruída divinamente, o que ele fala é tido como lei, vamos dizer assim, né? Por alto, né? Claro. Se o cara falou pra você, não, você vai fazer isso, você vai acreditar nele, ainda mais numa situação de vulnerabilidade como a galera tava lá. Isso não é perigoso para, como a gente viu na história, por exemplo, da Igreja Católica, para o acontecimento de coisas bem pesadas, bem terríveis, assim, como, por exemplo, assassinatos, abusos e outras coisas. Porque, assim, eu entendi, agora eu consigo entender o que vocês quiserem trazer e realmente faz sentido, tá? Não estou dizendo não. Realmente faz sentido de uma maneira essa questão do... Bom, não é que a igreja era racista, mas poderiam haver pessoas que eram racistas até mesmo por conta da época, né? Até aí, realmente. Mas como essas pessoas, né? E aí, mais uma pergunta para vocês. Devo estar fazendo muitas perguntas. Se eu estiver falando muita pergunta, a gente me fala, tá? Não tem problema não. Não, aí eu paro, deixo vocês responder, depois eu volto, tá? Essas pessoas que são levadas ao sacerdócio, elas são escolhidas de que maneira? Acredito que tem uma escolha que venha do divino também, ou não? Todos os homens, né? Todo mundo na igreja, né? Pode receber o sacerdócio se eles forem dignos, né? Ou estiverem obedecendo os mandamentos e, enfim... A partir de certa idade, os rapazes já recebem primeiro o sacerdócio arônico, e depois o sacerdócio de Melquisedeque, que dá mais responsabilidades para os rapazes. Mas responde a sua pergunta, mais ou menos? Não, sim, é isso que eu queria saber. Você... Pode. É isso, mas vamos deixar a Alice trazer para que ela vai falar também para eu conseguir condensar isso. Tá, tem dentro do site da igreja tem uma seção dentro de um livro de história da igreja que fala sobre a restrição do sacerdócio e dos membros negros ao templo também. Então, eu vou ler aqui o parágrafo, que vai ser melhor dito por eles. Nos dias atuais, a igreja rejeita as teorias do passado de que a pele escura seja um sinal de desagrado divino ou de uma maldição, de que reflita ações iníquas de uma vida pré-mortal, ou de que casamentos interraciais sejam um pecado, ou de que as pessoas negras ou de qualquer outra raça ou origem étnica sejam de alguma maneira inferiores a qualquer outra pessoa. Os líderes da igreja hoje condenam categoricamente todo o racismo, passado ou presente, em todas as suas formas.
Os ensinamentos da igreja em relação aos filhos de Deus estão resumidos em um versículo no segundo livro de Néfi, que diz: o Senhor não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Então hoje a igreja ela reconhece que não era a coisa certa, né? Assim, que a proibição talvez refletisse aquilo da época. Então eles como é que é? Eles falam que eles repudiam, não? Que eles rejeitam qualquer teoria que antigamente eu sinto que as pessoas tentavam explicar, não, mas é porque os negros, filhos de Caim, porque os negros, né? Tentavam explicar, assim como às vezes a gente faz, né, mas será que talvez não era isso? Então a igreja só fala, olha, o que a gente entendeu de Deus é que estava errado e agora a gente está fazendo o que é certo. Os homens são falhos, então Deus está permitindo que a gente agora siga em frente fazendo a coisa certa. Então eu imagino que muitas das coisas que a gente faz na nossa vida hoje reflete totalmente a minha vivência, né? As coisas que eu gosto, as coisas que eu quero fazer. E muitas vezes eu posso ter tido uma influência positiva ou uma influência negativa, mas a escolha é minha de fazer essas coisas. E aos poucos o Senhor vai ajustando. Ele vai trazendo alguém que fala, Lê, você não acha que era melhor você talvez fazer isso diferente? Aí eu posso ou rejeitar essa ideia ou continuar, né? Então, é aquilo que eu comentei, não dá para dar uma desculpa para algo que aconteceu no passado, mas dá para corrigir a partir do momento que foi corrigido, né? Agora não tem mais racismo, vamos seguir em frente e ser uma igreja que aceita todos, né? Sim. Não, o ponto realmente é isso. Eu acho que isso é importante, porque se a gente for falar de erros, a igreja católica cometeu, a protestante inclusive ainda comete. Mas assim, o que eu digo mesmo é essa questão. Porque, por exemplo, se eu digo para você, um exemplo, né? Eu fundo uma religião qualquer, enfim, e digo que o que tá aqui é o que a gente entendeu a partir de Deus. Isso é importante. Se eu tenho uma resolução errada, né, e aí talvez não seja só uma, sejam algumas, né, enfim, e depois eu revejo e tudo mais, beleza. Mas o quanto eu não posso estar errado de novo, entende? Tipo, eu errei uma vez, eu posso estar errado de novo, e talvez errado na tradução das escrituras, em alguma outra coisa, entende? Então isso não abre margem para esses erros serem gerais, para esses erros serem... Porque assim, claro que existem teorias, e aí o que eu tô querendo dizer? Que se diferencia de a Letícia, a Larissa, o Léo falarem, pô, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É uma coisa, como vocês fizeram hoje, ó, eu Letícia, eu Lara, é diferente, né? De vocês falarem, não, a religião fala isso. Quando vocês falam da religião, vocês explicam, não, a igreja diz isso, isso, isso. E quando é vocês falam que é vocês. Mas quando a gente tem isso na história, a gente vê, até mesmo pelo retratamento que você acabou de ler, que isso era uma coisa dentro da igreja, e não apenas de alguns membros. Então, ou seja, a igreja errou, né? Então, e uma coisa importante é que a doutrina nunca mudou, tá? Isso foram regras da época. Políticas, né? Então, a doutrina do evangelho é sempre a mesma. Do plano de salvação, de trazer, de falar sobre a expiação, sobre como a expiação salva. Então, a doutrina do evangelho não muda, as políticas podem até mudar, mas a doutrina de salvação, a doutrina do evangelho de Jesus Cristo, ele não muda. Então, eu acho que a questão maior para mim, sobre falar essas coisas do passado, sobre coisas que aconteceram, que não aconteceram, que falaram, que me disseram, que eu vi, que eu li, elas não mudam o fato da doutrina de Cristo manter a mesma desde o começo. Que existe um Deus, um Pai eterno, o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, e que nós cremos que todos os homens são punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. A gente tem 13 regras de fé que falam exatamente tudo o que a gente acredita. E uma delas fala, cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Então a igreja em si pode ter falhas na sua história, nos líderes, muitas vezes bispos, líderes eclesiásticos locais, regionais, que às vezes
usam de seu poder, de seu cargo, sendo que não deveriam ter usado de certa forma, mas a doutrina em si, o evangelho de Jesus Cristo, ele não muda. Faz sentido? É difícil explicar isso, mas assim, eu não estou na igreja pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu bispo, pelo presidente da igreja. Estou na igreja por causa da doutrina de salvação, que vai me levar de volta a Cristo, entendeu? Quer dizer que a base não muda, né? Exato. Os adereços talvez, mas a base não. Sim, exato. Não, com certeza. O que é, vamos dizer assim, o importante de fato na questão da fé. Outra coisa que eu queria falar também, saindo um pouquinho nessa parte bem polêmica, o clima deu uma pesada que eu senti, né? É difícil falar de algo que a gente não compreende 100%. Eu não vou dizer que é algo que eu já não indaguei. E por isso que eu tô lendo um livro a respeito disso e tal. E de muitas outras coisas. Mas aí eu sempre volto para o meu testemunho, entendeu? Para essa questão de que a doutrina de salvação não é reflexo desses erros, não é reflexo dessas questões que não tem a ver com Cristo, não tem a ver com o amor de Jesus Cristo. É difícil explicar o que eu sinto, mas... Porque o que acontece? Eu acho que, para mim, na minha visão, eu acho que elas fazem toda a diferença.